segunda aula nós vamos falar sobre o relacionamento bancário. Eu adoro falar com os meus clientes, principalmente clientes empresários, que o banco é o melhor sócio que você pode ter. Porque ele é um sócio que não te faz perguntas, ele chega, te empresta dinheiro, você quita aquele valor e aí ele vai embora. Você não tem que ficar dando muitas explicações. Mas vamos lá. O que é necessário para a gente entender e por que é importante a gente desenvolver esse relacionamento bancário? Vocês vão conseguir compreender nessa aula que muitas vezes alguns negócios que você realiza com o banco podem ser facilitados quando você tem aquele relacionamento já estabelecido. Isto é, o banco já te conhece, conhece o seu perfil, conhece a sua capacidade financeira e consegue entender um pouco melhor sobre você. Então vamos lá, vamos supor que você quer contratar algum produto bancário. Você precisa pegar um empréstimo. Algo que não raramente acontece com o empresário. Por diversos motivos, precisa de um capital de giro, precisa de algum valor para compor o caixa, para fazer algum investimento. Para diferentes clientes, o mesmo produto pode ter taxas de juros diferentes. E o que influencia nisso? Principalmente o relacionamento que você tem com aquela instituição financeira. Há um tempo atrás, eu mesmo tive uma experiência que eu precisei de um capital para adquirir, para comprar um imóvel. Eu não queria utilizar o meu imobilizado e aí eu fui até uma instituição financeira. Nessa instituição financeira, eles tinham uma taxa que é a taxa que oferecem para todos os clientes. Mas aí, como eu tinha um relacionamento com o banco, eu já tinha adquirido outros produtos com o banco, me ofereceram uma tarifa de exceção. E essa tarifa de exceção é uma taxa de juros muito mais atrativa do que aquela que é oferecida para todos. E como que a gente desenvolve esse relacionamento com o banco para ter acesso a esses valores mais atrativos dessas tarifas ou dessas taxas de juros, fazendo negócios com o banco. Se você quer, ou se você tem interesse em contratar algo daquele banco, comece utilizando os produtos dele. Comece utilizando a conta corrente, comece utilizando o cartão de crédito, deixe o banco te conhecer. E é claro que você não vai fazer isso de um mês para o outro. Não adianta nada você chegar na instituição hoje e mês que vem já querer que eles te concedam alguma coisa. Você precisa entender que esse relacionamento é um jogo de longo prazo. Então, quando for escolher essa instituição financeira que você quer se relacionar, sempre faça isso olhando para o futuro. Sempre faça isso escolhendo como se fosse um casamento, uma instituição financeira que você vai levar realmente ali para a vida. Isso não quer dizer que você precise ter apenas uma instituição financeira, jamais. Eu não gosto disso, inclusive eu me relaciono com várias, mas eu faço, principalmente hoje que a gente tem o Open Finance, é mais fácil que as instituições financeiras conheçam o seu perfil, mas para isso você precisa utilizar os produtos. Então não adianta você utilizar os produtos da instituição financeira X e querer que a outra te conceda algum benefício. Não vai acontecer, tem que ser um jogo que todo mundo ganhe. Lembre-se, o seu gerente ele também precisa bater metas. Então, se você quer ter algum benefício, você precisa ajudar ele em alguma coisa. Ele precisa vender algum produto que às vezes nem é do seu interesse, mas você tem outro produto que é do seu interesse. Então, sempre coloque na balança, veja o que é interessante para você, o que não é interessante e o que no frigir dos ovos pode trazer uma taxa mais atrativa que vai fazer com que você gaste menos dinheiro, pague um menor valor a título de juros e mantenha esse capital dentro da sua empresa. Mas é claro, a gente nunca pode esquecer que todos os contratos dos bancos eles devem ser analisados e o princípio, o principal pilar que a gente tem nos contratos bancários para manter um bom relacionamento é ter uma comunicação transparente. Então, pense comigo, você está indo até uma instituição financeira, você está indo até o seu gerente para obter algum crédito. O seu gerente ele tem metas para bater, então tem você com o interesse do lado, ele com o interesse do outro. Leia o seu contrato e veja o que está expressamente no papel, porque muitas vezes a gente conversa com os gerentes, conversa com o profissional bancário, não fica claro. Eu atendo clientes no meu escritório que vão reclamar quando foram contratar, foi dito uma coisa. Mas depois que contrataram, depois que o problema já existe, depois que a dívida já existe, me dizem: olha, Vitor, e agora? Não foi isso que me disseram. E realmente uma situação bem complicada, porque como nós vamos conseguir comprovar que aquela pessoa disse aquilo se no papel não consta?
Então é importante, nesse momento de negociação, nesse momento de desenvolver o relacionamento, adotar maneiras de que você consiga deixar registrado todas essas informações. Eu sempre falo para os meus clientes, não é nem chegar a gravar ligações, mas hoje utilizam muito o WhatsApp para comunicar com os gerentes. Guarde aquelas conversas, guarde todas as promessas, guarde todas as condições que foram oferecidas para você. Há pouco tempo, quando eu peguei um capital, a negociação que eu fiz com o banco foi: olha, eu vou contratar esse produto, mas eu quero que vocês me isentem da cesta básica, né? Da cesta que a gente paga todo mês da tarifa bancária. E aí eles tiraram essa tarifa, mas colocaram outra. Mas como eu tinha toda essa conversa registrada no WhatsApp, eu até apresentei para um outro gerente, que ele estava de férias no momento, falei: olha, mas olha que a conversa, falaram que eu não teria nenhum tipo de tarifa. E aí eu consegui retirar essa tarifa e não estou pagando nada. Mas por que eu consegui isso? Porque eu tinha esse registro. Então, quando eu deixo de fazer as anotações, e acho que isso, inclusive, vale para tudo na vida, você precisa pensar de forma estratégica e adotar estratégias para no futuro, quando houver o problema, se houver o problema, você tem como se resguardar. Eu sempre oriento meus clientes a todo negócio que vai fazer, seja ali pegar um novo cartão de crédito, seja pegar um empréstimo ou qualquer outro tipo de negócio fora do direito bancário mesmo, faça registro. Abra uma pastinha ali no Google Drive, coloca toda essa documentação, nomeia ela, porque se um dia você precisar, no futuro, você tem acesso e consegue comprovar fácil. Dessa maneira a gente consegue demonstrar para a instituição financeira a nossa capacidade de pagamento, a forma como a gente vai se relacionar no longo prazo. Eu aguardo vocês na próxima aula e não se esqueçam de assistir todas as mentorias às terças-feiras e também de participar da comunidade.